Amados irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje ao sábado, encerrando essa 32ª semana do Tempo Comum, dia em que fazemos aquele resumo geral, fazendo o caminho que a gente percorreu de domingo até hoje, para a gente entender o que foi essa semana, antepenúltima semana do ano litúrgico, também do Tempo Comum, dentro desse espírito de alerta e de vigilância que a palavra de Deus exige de nós. Como que nós vivemos a partir daquilo que ao longo da semana a palavra de Deus nos trouxe. Hoje também a igreja celebra a memória da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. O ano de 314 inaugura um novo capítulo na história da igreja. Constantino, depois de haver restituído a paz à igreja, quis assegurar-lhe o triunfo também exterior sobre as antigas divindades dos pagãos, multiplicando os edifícios do culto cristão. De Constantino a Justiniano, nascem as grandes basílicas sob o modelo das basílicas civis. A Basílica de Latrão, cuja dedicação celebramos no último dia 9 de novembro, e depois a Basílica Vaticana, tornaram-se o sinal do triunfo do cristianismo. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que viveu ali o pontificado dos anos 314 a 335. E a da Basílica de São Paulo, pelo Papa Cirício, que viveu ali como Papa 384 a 399. A memória da sua dedicação não pretende tanto celebrar a finalização do edifício material, que se prolongou nos séculos com várias restaurações, quanto ofereceu uma ocasião de refletir sobre a figura e a obra dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Ambos os nomes e, sobretudo, sua obra de evangelização estão ligados à cidade de Roma, onde deram o supremo testemunho a Cristo com a efusão do próprio sangue. Roma compartilha com Jerusalém e com Antioquia o privilégio de ter hospedado Pedro durante a pregação. Em Roma, Pedro teria vivido 25 anos antes de enfrentar o martírio. Sua pregação tinha por tema Jesus, a lembrança do tempo passado junto com ele. Fomos testemunhas oculares da sua grandeza, dizia na sua segunda carta. E essa voz nós a ouvimos descer do céu enquanto estávamos com ele sobre o seu santo monte. Sob o altar da confissão da Basílica Vaticana é conservado o túmulo de Pedro, crucificado durante a perseguição desencadeada pelo imperador Nero. As escavações mandadas fazer por Pio XII, debaixo da basílica, permitiram identificar o lugar da sepultura do príncipe dos apóstolos. Nenhuma dúvida, ao contrário, quanto ao túmulo de São Paulo, guardado na basílica, ele dedicada. Quanto à realidade da pregação feita na cidade eterna, temos o testemunho direto na carta aos Romanos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, guardai sob a proteção dos apóstolos Pedro e Paulo a vossa igreja, que deles recebeu a primeira semente do Evangelho, e concedei que por eles receba até o fim dos tempos a graça que a faz crescer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, e lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora, eu sei com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar.
Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, chegando hoje ao sábado, encerrando essa 32ª semana do Tempo Comum, que foi uma semana que colocou em destaque o tema da vigilância, da atenção à vida que se leva, porque não sabemos o dia nem a hora em que ela vai se encerrar nesse mundo. E para nós que cremos, o encerramento da vida nesse mundo nos colocará cara a cara com o Senhor da vida, que vai nos proporcionar a vida que se prolonga para além da morte, que se transforma com a morte. Se cremos nisso, a atenção à vida que levamos aqui é condição fundamental. Estarmos atentos àquilo que Deus espera de nós, condição fundamental. Adequar a nossa vida àquilo que Deus espera de nós, condição fundamental. Por isso, ao longo da semana, a gente foi ouvindo a primeira leitura do livro da sabedoria, desde domingo, começando ali no capítulo 6, 12 a 16, com o autor dizendo que essa sabedoria de Deus, que nos dá toda a condição para adequar a nossa vida à sua vontade, é uma sabedoria que pode ser alcançada por todo mundo, que desejar de verdade, que buscar de verdade, que amar de verdade. Essa sabedoria. Se madrugarmos por ela, perceberemos que ela está ali à nossa porta. E ao longo do dia, quando sairmos porta fora, ela vai conduzir os nossos passos, para que nós trilhemos o caminho que Deus nos aponta. Vai nos dar prudência para que a gente seja precavido e não escolha aquilo que no futuro vai gerar problemas para nós. A prudência perfeita, ela é criação da sabedoria em nós. Ter essa sabedoria leva a gente a fazer parte do grupo das jovens prudentes do Evangelho de São Mateus 25 a 13, que Jesus contou domingo a parábola para mostrar o que é o reino dos céus. É como aquelas 10 jovens que acenderam as lâmpadas e foram ao encontro do noivo, enquanto os 5 prudentes levaram óleo consigo a mais, porque não sabia a hora que o noivo chegaria, as 5 imprudentes não levaram. E quando menos se esperava, no meio da madrugada, já dormindo, cochilando, dormindo, o grito se fez ouvir. O noivo está chegando, sai ao encontro do noivo. E as prudentes que tinham óleo reabasteceram suas lâmpadas e as imprudentes tentaram. Mas no último momento, pode ser tarde demais, não havia tempo hábil para isso. Pediram emprestado, um pouco de óleo,
Não foi concedido, porque o óleo é a nossa vida. A vida não se transfere, cada um vive a sua, né? A gente se ajuda aqui, mas a escolha pessoal, a escolha de cada um, trará as consequências para cada um no final. Poder ir ao mercado comprar uma possibilidade é. O problema é que nesse intervalo o noivo chega. Quem está preparado entra com ele na festa, e uma vez que o noivo está dentro com quem estava preparado, a porta se fecha. Voltando de cara com a porta fechada, posso ter uma terceira tentativa? Posso bater na porta. O problema é que eu ouvirei lá de dentro uma voz dizendo: não vos conheço. A vida de vocês foi levada na flauta. Nunca deram atenção à minha palavra, nunca realizaram aquilo que eu pedi, nunca se comprometeram de fato comigo, por isso não tiveram óleo suficiente. E tentaram ajeitar tudo isso no fim. No fim não tem tempo mais, né, gente? Aí dá ruim. É por isso que São Paulo, na segunda leitura, primeira carta aos Tessalonicenses 4, 13 a 18, domingo, falou: para quem já morreu em Cristo e para quem ainda está vivo, mas fazendo a vontade de Cristo, de Jesus, adequando a sua vida à vida do Senhor, não haverá vantagem nem para um nem para outro. Quando o Senhor voltar, os mortos ressuscitarão e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados com ele para o céu. E é nessa toada que a gente foi vivendo, dia a dia dessa semana, né? Semana importantíssima, aonde a primeira leitura na segunda-feira, livro da sabedoria, 1 a 7. E o autor fala ali logo no início do livro da sabedoria, que a sabedoria é esse Espírito de Deus que ama profundamente os homens. Esse Espírito de Deus enche toda a terra. E por isso, como falava no domingo, todo mundo pode se encontrar com essa sabedoria. Pode ter essa sabedoria. Até porque a sabedoria também nos procura. A sabedoria quer morar conosco, quer morar em nós. E ela vai ao encontro, como disse domingo, daqueles que de fato a buscam com sinceridade, né? O evangelho na segunda-feira, Lucas 17, 1 a 6, mostrou Jesus ali fazendo aquelas sentenças, né? Chamando a nossa atenção sobre o escândalo, sobre o perdão e sobre a fé. Escândalo dizendo, é inevitável que aconteça, mas ai daquele que pratica o escândalo, que comete escândalo, desequilibrando, enfraquecendo a fé daqueles que estão começando a sua caminhada. Preste atenção na vida que você está levando. E se a sua vida for motivo de escândalo, a palavra é dura, né? Para mostrar que o escândalo é algo que não agrada. É melhor amarrar a pedra de moinho e jogar no mar, morrer. Terrível essa palavra, mas é para alertar a gente. Se o irmão pecar 7 vezes ao dia e vier pedir perdão, 7 vezes tem que perdoar. Nossa, é verdade. É. E lembrando que 7 é o número da plenitude. Difícil, difícil. Os discípulos pediram, aumenta a nossa fé. Mas não é uma questão de aumentar a fé, é de qualificar a fé. Se tivesse fé pequena como um grão de mostarda, mas se fosse verdadeira, vocês fariam milagres, como dizer, arranca-se daqui, planta-te no mar, e a árvore iria, ou a montanha, enfim. Caminhamos, terça-feira, o livro da sabedoria vem no capítulo 2, versículo 23, até o capítulo 3, versículo 9. E aí fala da vida dos sábios, que parece uma tolice aos olhos do mundo. A morte dos sábios parece uma grande derrota, mas aquele que morreu nessa sabedoria sabe que não é. E aquele que vive dessa sabedoria sabe que a morte do sábio não é uma derrota. Que quem morre nessa sabedoria de Deus, recebe de Deus a vida nova que ele tem para oferecer. O evangelho da terça-feira, Lucas 17, 7 a 10, Jesus contou a parábola para no final ensinar que todo aquele que se compromete com ele faz a sua vontade, não faz mais do que a sua obrigação. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. O dono chega e os empregados servem o dono. Por acaso o dono vai agradecer? O servo fez o que ele deveria fazer. Então ele bate no peito e diga, sou um servo inútil, fiz o que eu devia fazer. Difícil, né? Nós queremos sempre ser reconhecidos. Bater no peito e se autoafirmar servo inútil é difícil. Mas se não fizer isso, está fora do plano. Está fora do plumo, está fora do tom. Tem que ajustar aí esses probleminhas, né? Quarta-feira seguimos. Primeira leitura, Sabedoria 6, 1 a 11. O alerta que o autor faz
aos reis, aos governadores, aos grandes desse mundo, para se entenderem como instrumentos nas mãos desse Deus. Essas autoridades, todos aqueles que têm algum poder sobre quem quer que seja, devem buscar em Deus a sabedoria para o exercício do poder, para entender que o poder é serviço, que se coloca a serviço dos outros. Não é fácil também, né? O evangelho da quarta-feira foi São Lucas 17, 11 a 19, a cura daqueles 10 leprosos, né? Que no caminho se encontraram com Jesus e pediram a cura, e Jesus curou. No meio do caminho eles perceberam, indo se apresentar aos sacerdotes, perceberam que estavam curados. Seguiram viagem, só um voltou agradecendo, louvando, se prostrando aos pés de Jesus. O que Jesus, então, ficou ali se perguntando, não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, não sei se estrangeiro, e aquele que voltou era um samaritano, que ninguém esperava nada dele, porque leproso e samaritano deu ruim para ele. Mas é o único que mostrou fé verdadeira, e por isso foi salvo. Os outros 9 foram curados. Esse último, pela fé que demonstrou, porque voltou louvando, agradecendo e reconhecendo, a gratidão é um sinal da presença da fé, recebeu de Jesus a palavra, vai em paz, a tua fé te salvou. Foi curado fisicamente e foi salvo, que vai além da cura física. Na quinta-feira, primeira leitura, Sabedoria 7, 22, ao capítulo 8, versículo 1. O autor da sabedoria falando que essa sabedoria é um reflexo da luz eterna. É espelho sem mancha da atividade de Deus. Quem vive nessa sabedoria mergulha em Deus, porque ela nos revela Deus, né? O evangelho, por sua vez, Lucas 17, 20 a 25, Jesus alertando para a gente não ser enganado quanto à presença do reino de Deus. Não vá atrás quando dizem aqui e ali, nem aqui e ali, aonde você estiver. Você é crente? Aonde você estiver, o reino de Deus estará. Não está ali ou aqui, está dentro de vós. E Jesus disse, à época que ele estava falando tudo isso, que aquele povo de cabeça, coração duro, haveria de chegar um dia que eles vão desejariam ouvir um só dia, uma só palavra da boca do Filho do Homem, e não haveria mais tempo. Porque o Filho do Homem que estava ali com uma palavra de salvação seria rejeitado e condenado à morte, morte de cruz. E ele aceitaria tudo isso para salvar cada um de nós. Ontem, sexta-feira, continuamos sabedoria no primeira leitura, capítulo 13, 1 a 9. E o livro da sabedoria chamava de insensatos, né? Chamou de insensatos todos aqueles que, diante da beleza das criaturas, se perdem na beleza das criaturas. E não consegue quebrar essa aparência do mundo criado para contemplar o Criador. E coloca confiança e esperança nas criaturas, no lugar do Criador. Que transforma as criaturas em deusas e não o Criador em Deus, Deus verdadeiro e único. O mundo tem esse poder de matar em nós a fé que é a única capaz de nos fazer enxergar além. Por isso nos perdemos aqui e agora, naquilo que aqui e agora se faz, no modo como aqui e agora se fazem as coisas. O evangelho de ontem, por sua vez, Lucas 17, 26 a 37, aquele grande alerta para que nós não nos percamos nos afazeres do dia a dia, de modo a perder a presença de Deus e a sua palavra. Porque como nos dias de Noé e Ló, vai continuar acontecendo. A palavra está vindo, está alertando todos nós, e o que a gente está fazendo? Continuamos fazendo o que sempre fizemos, agindo como sempre agimos, nos perdendo naquilo que o mundo oferece, naquilo que o mundo é, naquilo que o mundo produz. Cuidado, porque na hora em que a gente menos pensar, o dilúvio chega. A chuva de enxofre e fogo cai do céu. E quem tiver preparado se salva, e quem não tiver, morre afogado nas águas ou queimado pelo fogo. É um alerta para a gente olhar para a nossa vida e perceber como que nós estamos. E é nessa toada que a gente chegou hoje, sábado, né? Tendo refeito o caminho, hoje é super tranquilo, porque é de fato uma conclusão da semana. Por isso, a primeira leitura do livro da sabedoria, 18, 14 a 16, depois 19, 6 a 9. O autor do livro da sabedoria hoje nos apresenta, né,
esse Deus agindo na história a partir da libertação da escravidão egípcia. Falando como que a palavra de Deus tem poder de cumprir o que diz. A sua palavra desceu do céu para cumprir a última praga e tocar o coração do faraó, de modo que o faraó desse liberdade ao povo que sofria a escravidão no Egito. Essa palavra fez abrir o Mar Vermelho e o povo atravessou a pé enxuto. Essa palavra revelou o Deus que liberta. E quem ouviu essa palavra foi libertado. E quem se recusou a ouvi-la, morreu. Morreram os primogênitos e morreram os soldados, os cavalos do exército do faraó, que perseguia os hebreus e que morreram todos afogados nas águas do Mar Vermelho, que Israel atravessou a pé enxuto. É dessa sabedoria que o autor está falando. Quem busca esse Deus adquire essa sabedoria. E com essa sabedoria sempre se salva, nunca se perde, né? Então diz a primeira leitura hoje. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas, e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio. É o relato do anjo exterminador que naquela noite da libertação desceu e foi matando todos os primogênitos egípcios, porque o faraó endureceu o seu coração e não estava deixando o povo partir em liberdade. Defendendo-se, encheu tudo de morte, e mesmo estando sobre a terra, ela atingia o céu. Então a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres, para que teus filhos fossem preservados de todo perigo. Apareceu a nuvem para dar sombra ao acampamento, né? A nuvem que protegia durante o dia e o fogo que iluminava o caminho durante a noite. E a terra enxuta surgiu antes, onde antes era água, travessia do Mar Vermelho. O Mar Vermelho tornou-se caminho desimpedido e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante, por onde passariam como um só povo os que eram protegidos por tua mão, contemplando coisas assombrosas. Como cavalos soltos na pastagem, e como cordeiros correndo aos saltos, glorificaram-te a ti, Senhor, seu libertador. Então, que bonito esse texto do livro da sabedoria que recorda, né, os grandes feitos de Deus para com aquele povo, que ali na época da sabedoria, 50 anos antes de Cristo, estava deixando Deus de lado para se enveredar no modo de viver pagão do mundo. E o autor sagrado lembra a história. E ao lembrar a história, toca o coração das pessoas para se voltar para esse Deus. Aqueles que querem de fato viver a vida que Deus tem para experimentar, para oferecer, deve se voltar para Ele e viver a vida do jeito que Ele quer. O salmo que responde essa leitura, o Salmo 104. Cantai, lembrai sempre as maravilhas do Senhor, nunca se esqueça. Cantai e entoai salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Matou na própria terra os primogênitos. A fina flor de sua força varonil. Olha aí, a última praga do Egito novamente. Fez sair com ouro e prata o povo eleito. Nenhum doente se encontrava em suas tribos. Ele lembrou-se de seu santo juramento, que fizera a Abraão seu servidor. Fez sair com grande júbilo seu povo e seus eleitos entre gritos de alegria. Sabedoria 18, Salmo 104, nos preparam para o Evangelho que encerra essa 32ª semana comum. O Evangelho hoje de São Lucas 18, 1 a 8. Né? A parábola que Jesus conta para mostrar essa necessidade que cada um de nós tem. Nós que queremos viver a vida em sintonia com Ele. Nós que queremos preservar o óleo na nossa lâmpada. Para que a hora do nosso encontro, a nossa lâmpada esteja acesa, forte e vigorosa. Ele conta uma parábola para mostrar a necessidade que a gente tem de estar unido a Ele constantemente pela oração. Rezar, rezar sempre, sem cessar. E aí conta a parábola da história do juiz injusto e da pobre viúva que pedia justiça ao juiz todo dia. Não se cansava. Um juiz que não temia Deus,
que usava o poder em benefício próprio para fazer o que queria, quem queria, do jeito que queria, não resistiu diante dos repetidos pedidos da viúva, que todo dia, religiosamente, batia a porta do juiz e pedia justiça para ela. Até que um dia o juiz pensou: eu sou um juiz, eu tenho poder, não temo a Deus, não temo ninguém, mas essa viúva está enchendo o saco. Daqui a pouco pode ser até que ela me agrida. Para que ela pare de encher o saco, eu vou atendê-la. E Jesus vai falar: ouça o que diz esse juiz injusto. Diante da insistência da viúva, acabou por fazer justiça. Será que vocês acham que Deus é mais terrível do que esse juiz injusto? Ele é pior, mais maldoso, mais horrendo do que esse juiz injusto? O juiz injusto foi tocado pela insistência da viúva. E você acha que Deus não vai te ouvir? Você acha que Deus demora? Não, Deus não demora. Deus age no tempo dele. E a paciência dele é para ver se a gente toma vergonha na cara e muda. A paciência de Deus é boa para nós. Não é para a gente ficar reclamando, não. E aí a pergunta que Jesus no Evangelho faz para terminar: mas será que quando Deus resolver fazer justiça, ele ainda vai encontrar fé sobre a terra? Vai encontrar a gente esperando? Ou a gente terá desistido e nos entregado aos prazeres do mundo? E aí quando ele aparecer, nós não estaremos ali onde deveríamos estar, não estaremos do jeito que ele gostaria de nos encontrar. Como que nós estaremos? É a grande mensagem que começou a semana e termina a semana. Diz então hoje o Evangelho de São Lucas 18, 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo. Então a parábola é para mostrar a necessidade da oração constante, nunca desistir. Deus sabe a hora. E Deus sabe o que é melhor para nós. Se não deu ainda, porque não é a hora ou porque não é o melhor. Se estivermos nele, vamos entender isso. Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Jesus diz: eu vos digo que não, que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas, pergunta Jesus, o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Estaremos nós, como as virgens prudentes, com óleo suficiente para irmos ao encontro do noivo? Assim que ouvirmos o grito, o noivo chegou, saiam ao encontro dele. Teremos nós perseverado, não desistido diante de tanta coisa que parece provar que Deus não está nem aí com a gente? Nós estaremos ainda crentes, acreditando que Deus é mais? É a pergunta que a gente encerra essa 32ª semana e que deve ser respondida por cada um. Será que quando Deus resolver fazer justiça, ele ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Ele ainda vai encontrar a fé em nós, impulsionando cada um de nós a agir em sintonia com a sua vontade? Que Deus nos ajude e que, tendo vivido mais uma semana, nós tenhamos alimentado a nossa fé, qualificado a nossa fé, para agirmos em sintonia com a sua vontade, para que no momento do nosso encontro com ele estejamos de fato preparados. Assim seja. Cantemos. Amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com Ele. Amanhã, se eu acordar,
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Deus, enriquecei vossos filhos e filhas com os tesouros da vossa misericórdia e concedei-lhes paz e segurança, para que, exultando em ação de graças, com alegria vos louvem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com as vossas vidas. Fiquem em paz, depois em paz saiam para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser. E lembro aqui aos ministros da nossa paróquia que amanhã, às 15 horas, teremos a nossa reunião lá na paróquia, lá na igreja matriz da paróquia Santa Margarida, e todos os ministros, por favor, estejam presentes para a gente preparar aí as escalas do final e do início do próximo ano. É importante que estejamos para que cada um dê novamente a sua disponibilidade, além de tratarmos dos assuntos cotidianos aí do nosso ministério. Espero todos os ministros, sem falta, amanhã, 15 horas, na Igreja Santa Margarida.